Ressignificar não é você fingir que não doeu. Você já tentou se convencer de que estava tudo bem quando não estava? Que não doeu quando realmente doeu? Que você já superou quando ainda estava no meio do processo? Então você já sabe que isso não funciona. E hoje eu vou te explicar o porquê disso e o que a ressignificação de verdade realmente é. Olha, existe uma confusão muito comum no universo do desenvolvimento pessoal que faz com que muita gente ou rejeite aí completamente o conceito de ressignificação. Por quê? Por achar que é ingenuidade ou tentar aplicá-lo aí de um jeito que não funciona e acaba se sentindo ainda pior do que estava. Essa confusão é tratar ressignificação como positividade forçada. Como se ressignificar uma experiência dolorosa fosse o mesmo que você olhar para algo que machucou de verdade e dizer: tá tudo bem, foi pro meu bem, eu aprendi muito com isso e eu estou grata por tudo. Então, se você já tentou fazer isso, você sabe muito bem o que acontece. A dor ela não vai embora porque você decidiu chamar isso de aprendizado. A ferida ela não se fecha porque você colou numa citação inspiradora em cima dela. E quando a tentativa de positividade forçada ela não funciona, a pessoa geralmente conclui o quê? Que o problema é ela, que ela não é forte o suficiente, que ela não consegue superar e que ela está presa. Mas o problema não é ela. O problema é que você estava tentando fazer algo completamente diferente do que a ressignificação realmente ela é. A própria palavra ela já carrega a resposta. Ressignifica de novo. Significação é o ato de atribuir significado a algo. Ressignificar é você atribuir um novo significado a uma experiência. Não apagar o significado antigo, não fingir que a experiência não aconteceu. Não é também você minimizar o impacto que ela teve na sua vida, mas sim revisitar essa experiência com novos olhos, com mais contexto, maturidade e extrair o significado dela diferente do que foi extraído aí na primeira vez que aconteceu. E aqui está a distinção fundamental que muda tudo isso. Ressignificação não muda o que aconteceu. O que aconteceu, ele não pode ser mudado. O passado, ele é fixo, realmente aconteceu. O que a ressignificação muda é a relação que você tem com o que aconteceu. Então, o papel que aquela experiência ocupa na narrativa da sua vida, o significado que você carrega daquilo para frente, isso é completamente diferente de fingir que não doeu. Vou tornar isso um pouco mais claro. Vou te dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ela foi rejeitada no momento mais importante da vida dela. Pode ser amorosa, profissional, familiar. Uma rejeição que acabou chegando no momento de vulnerabilidade e que pegou em cheio, que deixou ela com uma marca muito profunda. Na época, o significado que ela extraiu daquilo, de forma completamente compreensível e humana, foi o quê? Eu não sou o suficiente. Eu não sou digno de ser escolhido. Tem algo errado comigo. Esse foi o significado que uma pessoa ferida, no momento de uma dor intensa, sem recurso suficiente para processar de outra forma, extraiu daquele evento. E esse significado ficou o quê? Mudando como ela se apresenta nos relacionamentos, o quanto ela permite ser vista, moldando também a voz interna que parece toda vez que uma nova oportunidade de conexão ela surge. Agora, anos depois, com mais experiência, com mais autoconhecimento, capacidade de ver a situação de um outro ângulo mais amplo, ela revisita aquela rejeição. Não para dizer que não doeu, não para fingir que não se importou, mas para ela se perguntar: o que estava acontecendo naquela situação que eu não conseguia ver na época? O que aquela pessoa, aquela empresa, situação estava lidando? O que essa rejeição, com toda a dor que ela me trouxe, abriu espaço para que eu me construísse? E talvez, com esse olhar mais amplo, ela descobre que a rejeição que pareceu o fim era, na verdade, um redirecionamento, que o que ela interpretou como prova de que não era o suficiente era, na verdade, uma incompatibilidade que teria custado muito mais caro como se tivesse continuado. Que a dor
Foi real e legítimo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, abriu o quê? Um espaço para algo que não teria chegado de outra forma. Isso sim é ressignificação. Não é você apagar a dor, não é você minimizar o impacto, mas é você ampliar o ângulo, adicionar um novo contexto, permitir que a experiência ela tenha mais de um significado ao mesmo tempo. E que seja possível dizer, doeu de verdade e ao mesmo tempo me trouxe até aqui. Segurar as duas verdades sem precisar cancelar uma para que a outra exista. Mas agora eu quero falar para você algo importante aqui, porque existe uma sequência nesse processo que, quando ela é invertida, faz com que tudo desmorone. A ressignificação ela não pode acontecer antes da elaboração emocional. Não pode ser o primeiro passo. Não pode ser aí o primeiro atalho para você não precisar sentir. Porque se você tentar ressignificar antes de ter dado o espaço para a emoção ser sentida de forma plena, o que você vai estar fazendo não é ressignificação. É uma supressão com vocabulário de crescimento pessoal. E a supressão, ela não funciona. A emoção que não encontra espaço para ser sentida não vai embora, ela fica. E ressignificação construída em cima de uma emoção suprimida é como você construir uma casa numa fundação muito instável. Parece sólida na superfície, mas qualquer tremor que ela tiver, qualquer gatilho, situação que toque naquele ponto original, a estrutura ela vai rachar. E a dor que estava embaixo volta aí com toda a força. Às vezes com mais intensidade ainda, porque ficou represada. Então a sequência que funciona aqui é o seguinte. Primeiro, a emoção ela precisa ter espaço. Precisa ser sentida de verdade, não gerenciada. Ela não é controlada e não é uma coisa rápida, convertida em aprendizado. A tristeza ela pode ser tristeza, a raiva ela pode ser raiva, o medo precisa e pode ser um medo, mas sem o quê? Sem julgamento e sem pressa. E aí sim, só depois que a emoção ela foi atravessada de verdade é que o terreno está preparado aí para a ressignificação. Porque aí você não está mais no meio da tempestade, você está depois da tempestade. E depois da tempestade você consegue olhar para ela de um ângulo muito diferente. Você consegue ver coisas que não eram visíveis no meio. Você consegue também fazer perguntas que não eram possíveis quando a dor estava aí no pico. E tem mais uma camada aqui que eu quero nomear, porque ela faz toda a diferença aí. A ressignificação autêntica. A ressignificação autêntica não é um ato intelectual, não é uma conclusão que chega aí na sua cabeça. Ela é uma mudança que acontece numa camada muito mais profunda. É um momento em que algo se move por dentro e em que uma percepção nova não faz sentido racionalmente, mas ressoa aí de uma forma que você sente no seu corpo. Você sabe quando isso aconteceu de verdade. Não porque você chegou a uma conclusão bonita, mas porque algo mudou na forma de como você se sente em relação àquela experiência. O peso ficou totalmente diferente, a carga ficou mais leve. Não porque a experiência ela foi apagada, mas porque ela foi integrada, porque ela encontrou o lugar certo na sua história. E também porque ela deixou de ser uma ferida aberta e se tornou uma cicatriz. E cicatrizes doem de forma diferente das feridas. Ela faz parte de quem você é. Elas carregam a história de algo que você atravessou, mas ela não sangra mais. Esse é talvez o jeito mais honesto de você descrever o que a ressignificação produz quando acontece de verdade. Não a ausência da marca, mas a transformação da ferida em cicatriz. Não o esquecimento do que aconteceu, mas sim a integração do que aconteceu numa narrativa de vida que não é definida pela dor, mas a que a inclui como parte da história que te trouxe até aqui. Você não precisa fingir que não doeu. Doeu de verdade. Talvez ainda doa mais vezes. E tá tudo bem. Sentir a dor de uma experiência difícil não significa que você não ressignificou ela. Significa que você é um ser humano, que você amou, que você se importou e que você estava presente o suficiente para poder ser afetado. A ressignificação
Ela não te transforma numa pessoa que não sente mais. Ela te transforma, sim, numa pessoa que consegue segurar a dor e o crescimento ao mesmo tempo. Ela que consegue também dizer, foi difícil, mas me trouxe até aqui. Que você consegue olhar para as partes mais duras da própria história sem ser destruído por ela. Porque elas foram integradas, porque elas deixaram de ser o fim da história e se tornou parte do seu caminho, ok? E se esse vídeo tocou em alguma parte da sua vida, já aproveita, já se inscreva no canal, já deixa aquele like, ativa o sininho de notificação para o YouTube entender aqui que esse vídeo é útil e as pessoas gostam de assistir. Compartilha também com aquela pessoa que está precisando ouvir umas palavrinhas dessa, ok? Um beijo grande e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.